Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho. Estamos no início de uma semana com mais um minuto de bênção com a palavra. A liturgia dessa segunda-feira nos traz o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 a 29. E a palavra nos diz assim: Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: O que estáis discutindo com eles? Respondeu um homem dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam. Respondeu-lhe Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-me aqui. Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente. Caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo lhe acontece isso? Desde a infância, respondeu-lhe. E eu tenho lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece de nós. Disse-lhe Jesus: Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Imediatamente exclamou o pai do menino: Eu creio, vem em socorro a minha falta de fé. Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele. E gritando e maltratando extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: Ele morreu. Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: Por que não podemos nós expeli-lo? Ele disse-lhes: Essa espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse Evangelho da liturgia da segunda-feira de São Marcos, no capítulo 9, podemos olhar a experiência da fé na perspectiva de duas pessoas, de duas situações. Uma delas, o pai daquele menino, que foi até os discípulos no primeiro momento pedir que eles orassem por aquele menino, e depois os discípulos, aos quais perguntam a Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Vemos, queridos irmãos e irmãs, no primeiro instante, a experiência e a realidade do pai daquele menino, diante de uma necessidade da saúde, da situação do seu filho, que o faz buscar Jesus, ir ao encontro de Jesus, e não o encontrando especificamente, pede aos seus discípulos, os seus enviados, que rezassem por ele e que, se possível, expulsassem o espírito mau que estava atormentando o seu filho. Veja que Jesus, quando chega naquele lugar, a discussão, vamos pensar, talvez estivesse em torno disso, Talvez os fariseus questionando, dizendo assim: olha, mas vocês não são enviados desse tal Jesus? Por que ele faz as curas e vocês não conseguem fazer? E então Jesus, ao perguntar o que está acontecendo, o pai daquele menino vai dizer: olha, eu trouxe aqui o meu filho que está atormentado por um espírito mau, pedi aos seus discípulos que orasse e rogasse por ele, mas eles não conseguiram expulsar esse espírito. Vemos aqui uma certa atitude novamente, como na leitura da semana passada. Jesus também, novamente, uma sensação de irritação, porque ele percebe que no meio daquela multidão ainda há muitas pessoas que não creem de verdade, que não têm fé.
Por isso é que Jesus vai dizer aqui no Evangelho, de fato, a realidade da intervenção da ação de Deus na vida das pessoas. E então, quando aquele pai daquele menino vai dizer para Jesus, Jesus, olha, eles não conseguiram, mas se o Senhor pode, se o Senhor consegue alguma coisa. E nós vemos aqui, irmãos e irmãs, talvez num primeiro momento podendo parecer, né, uma certa incredulidade da vida daquele homem, do pai daquele menino, vamos ver que é exatamente o contrário. Jesus vai dizer para aquele homem, se podes, tudo é possível para aquele que tem fé. E veja, meu irmão, minha irmã, o bonito da passagem. A atitude simples, humilde daquele pai, daquele menino. Ao dizer para Jesus, Senhor, eu creio, mas vem em socorro da minha falta de fé. A gente pode pensar, na verdade, irmãos e irmãs, naquele ensinamento que Jesus um dia deu ao falar sobre a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não significava que o pai daquele menino não cresce. Ele tinha fé, mas talvez a oração, a fé daquele homem não fosse o suficiente para combater o mal que estava sobre aquele menino, aquela família. E veja que o pai do menino vai dizer exatamente isso, Senhor, tem misericórdia de nós, de mim. Eu creio, mas aí eu sei que a minha fé ainda é muito pequena. E veja, meu irmão, minha irmã, que Jesus se compadece daquele homem. Jesus, vamos dizer assim, muda completamente a chavinha, né? Se por um momento ele ficou irritado, de uma certa forma, por muitas daquelas pessoas ainda não terem fé, por isso é que Jesus atende mais uma vez. Pede para que tragam um menino e ali então realiza a graça, expulsa o mal da vida daquele menino. Vamos ver que no final da passagem, Jesus, já despedindo a multidão, estando a sós, em particular com os seus discípulos, os discípulos vão perguntar para Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito mau, aquele demônio? Podemos lembrar, não é verdade, irmãos, daquela outra passagem da narrativa dos evangelhos, quando Jesus escolhe, por exemplo, os 12 apóstolos e depois vai enviar outros 72. Veja que Jesus ali tinha conferido o poder e a autoridade no seu nome, ou seja, o mesmo poder e autoridade de Jesus estava investida pela força do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos e daqueles outros 72 que tinham sido enviados. E os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio desta vez? E vemos aqui, meu irmão, minha irmã, vamos dizer assim, né? Jesus dando uma formação, Jesus dando ensinamento para os seus enviados. Jesus vai dizer para eles, olha, da mesma forma como o pai daquele menino, eu sei que vocês também têm fé. Numa outra passagem do Evangelho, falando sobre a mesma narrativa, na outra tradução, Jesus vai dizer para os discípulos, é porque alguns de vocês ainda não têm fé. Veja que interessante, não é verdade, irmãos? Mesmo Jesus tendo escolhido e enviado alguns desses discípulos, vemos aqui a atitude da ação da graça de Deus e da misericórdia. Podemos pensar num certo sentido, né? Aqueles discípulos talvez não estivessem totalmente prontos, não é verdade? Porque Jesus vai dizer para eles, olha, vocês ainda não têm fé suficiente. E veja, meu irmão, minha irmã, que Jesus não barra o ministério daqueles discípulos, mas simplesmente Jesus vai dar um ensinamento para eles, ao dizer, olha, existe uma certa espécie de demônios, de situações que somente com muita oração, com muito jejum. Veja, meu irmão, minha irmã, é assim também na nossa vida. Independente que nós tenhamos um chamado específico, que a gente venha desempenhar, né, dentro da igreja um ministério, ou na nossa vida mesmo cristã, na nossa vida de oração pessoal. Veja, quantas são, na verdade, irmãos, as situações que vêm ao nosso encontro, que muitas vezes aquilo que nós pedimos e oramos a Deus, num primeiro momento a graça não acontece. E veja exatamente o que Jesus está ensinando os discípulos naquele momento. Diante de algumas situações em que o combate é maior, em que a adversidade é maior, vocês precisam perseverar, sustentar ainda mais a fé de vocês numa oração constante. Em alguns momentos, vamos dizer assim, né? Podemos rezar uma vez e de repente aquilo vai acontecer. Não foi desta forma, agora aqui, né? Jesus vai dizer para eles, olha, vocês já viram muitas coisas acontecer, mas vocês ainda precisam crescer na graça, se aprofundar na graça.
E assim, meu irmão, é a nossa vida de conversão diária, de busca pela santidade. Crescer na intimidade com o Senhor na oração, fortalecer sempre mais a nossa fé pelos sacramentos, pela vida de oração constante, porque é exatamente isso que Jesus vai dizer para os discípulos. Eu pude expulsá-los porque o Espírito que estava neles não é maior do que eu, o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, que hoje, nesse dia, você possa deixar com que esta palavra, o Espírito Santo, aguce em nossos corações esta mesma fé. O Senhor sabe, como pai daquele menino, que nós cremos no Senhor, que nós temos fé, mas ao mesmo tempo que a nossa fé, em diante de muitas situações, pode ser ainda uma fé pequena, que precisa ser trabalhada, que precisa ser fortalecida, que precisa ser aprofundada. E aí está a graça de Deus para nós nesse dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.